Oi, boa noite, menina Josélia. Boa Oi, noite, Adriana. Olá, Tudo bom boa com noite. vocês? Como estão aí nessa sexta? Tá todo mundo aqui. Aqui, minha filha, só tem fogos. O povo está aqui soltando fogos com a inelegibilidade do Bolsonaro, né? Mas aqui o assunto vai não, ser outro. sexta-feira inesquecível essa, né? De grande comemoração aqui. Totalmente. Tá todo mundo aqui tomando champanhe, champanhe Moët Chandon. Xandão. Bom, olha só, mas o assunto aqui é outro, tá, gente? A gente vai sair um pouquinho aqui, como sempre, do assunto da política, para a gente falar um pouco aqui do livro da Adriana Bujan. A gente tem a capa dele aí, né, Gui? Olha aí, melhor do que mostrar aqui. Niede Guidon, uma arqueóloga no sertão, da Adriana Bujan, está saindo pela coleção Brasileiras da editora Rosa dos Tempos, que é um ramo da editora Record, e é o que é organizada pela Josélia. Então, eu vou falar um pouquinho aqui, primeiro com a Adriana, sobre a Nied, e aí depois a gente entra com a Josélia falando sobre a coleção. Né? Eu queria que você contasse para a gente como foi. A Nied já está com 90 anos, é isso, Adriana? 90. 90. Fez em março, agora. É, para esse ano eu vi, né? 12 de março. É. E aí como foi a feitura do livro? Você foi para lá? Conta aí para a gente como é que você fez. Fez várias entrevistas com ela. Eu queria Então, contasse um pouquinho sobre o livro. primeiro, assim, fazer uma ponte, né, com o assunto anterior e a Nied, porque o Bolsonaro dizia, né, que arqueologia e tudo que achavam, né, era cocôzinho de índio, que aquilo não valia nada. Então, eu acho que a Nied, né, eu aqui um pouco falando por ela, pelas coisas que ela dizia, né, a tristeza de ouvir o descaso, então fazer essa ponte aí é um dia Ótimo. histórico também, né, Uhum. para a arqueologia. Bom, a Nied, eu fui para lá em dezembro de 2021, a gente ainda estava na pandemia, eu acho que pouca vacina, máscara, o aeroporto que tem lá ainda não tinha, quer dizer, ele tinha sido inaugurado, mas não tinha voo, a não ser os pardais. Então, para eu chegar lá, eu tive, é uma epopeia chegar lá. Aí, sim, então eu fui para Petrolina, de Petrolina a gente pega um carro para ir até lá de máscara, né? Então tudo isso. E uma coisa curiosa que aconteceu antes de ir, né? A ideia era que eu ficaria lá 2 semanas, né? E vendo a Nied todo dia e fazendo toda a pesquisa, falando com todo mundo. E aí, um dia antes de eu ir, eu recebi uma mensagem da pessoa que estava combinando, falando que a Nied provavelmente não ia falar comigo, porque ela andava meio desanimada. Eu fiquei desesperada, porque o livro, né? Como é que ia ter um livro da Nied, toda a pesquisa lá, e a ideia da Nied é porque ela é uma pessoa que também a gente poderia pegar depoimentos dela, né? Ela está viva, ela está aí, isso que seria rico, né? Para o livro. E aí, então, eu saí correndo, comprar um vinho bom para ela, porque eu sabia que ela gostava de vinho, não achava o vinho em lugar nenhum, e aí não entendia tanto de vinho, enfim. E cheguei para falar com a Nied nessa situação de pandemia. Então, tudo vazio, você imagina. Ela mora, a casa dela é no mesmo espaço onde tem o museu. Então, assim, tudo aquilo vazio, só as guariteiras, ela e a moça que trabalha com ela, a Isabela, e os cachorros. Aí, quando você chega na casa da Nied, tem uma placa da Divina Comédia, né, a fala do inferno, de Dante, dizendo deixai de lado toda a esperança, vós quem traz. Então, assim, eu cheguei carregando o vinho, né, tipo, ela vai ter que me atender. A pandemia, quer dizer, era um momento Bolsonaro, era um momento realmente de muito desânimo, né, aquele. Uhum. E somado a isso, o jeitão dela. Porque a vida inteira ela falava, para ela construir o Parque Nacional da Serra da Capivara, ela dizia, né, eu largo tudo e volto para Paris. Virou um mantra para ela, eu largo tudo e volto para Paris, e é óbvio que ela nunca voltou. Ela fez 90 anos e está lá. Então, assim, respondendo, né, fiz uma curva aqui,
Sua pergunta, sim, eu fui para lá, fiquei 2 semanas direto, eu encontrava a Niede de manhã, a gente conversava, em geral 9 da manhã, ficava umas 2 horas lá. Ela gosta de tomar um vinho do Porto antes do almoço, às vezes eu tomava com ela esse vinho do Porto e depois ia fazer as outras entrevistas e tal. Então, assim, em termos do processo, né, foi assim, encontro com ela. Eu queria mostrar aqui para o pessoal que não conhece a Niede Guidon. Eu vou dizer para vocês que não era um personagem com quem eu tivesse familiaridade, viu? Não sei se você já conhecia ela antes, Adriana. Então, eu recebi um convite da Josélia, né? Que eu acho que depois ela... Olha que linda, a foto do Paulo Vitali, tá? Essa foto da Niede lá na frente do paredão é do Paulo Vitali, fotógrafo ótimo, foi colega nosso, né, Josélia, lá em São Paulo, foi meu colega na Veja, na época na Veja, e aí essa atrás são as escrituras rupestres que ela descobriu lá no Parque Nacional da Serra da Capivara, ela já idosa, né, como está agora, e tem uma foto dela jovem também, jovem, que eu peguei escavando. Tá aí, Gui? A foto dela, olha aí. Ai, gente, que força da natureza, né? A Adriana fala que ela tem 1,5 m, né? Super pequenininha, super pequenininha. E ela enfrentou ameaças, né, Adriana, para poder conseguir fazer. Tanto que ela descobre isso em 63, aí tem a ditadura, e só depois é que ela volta para fazer o parque, né? E aí a mais nova empreitada dela é esse Museu da Natureza, que eu achei belíssimo, o prédio, gente. É o tipo de coisa que a gente não conhece, né? Olha que coisa linda que é esse lugar, né? Uma coisa super legal que você falou, né? Que você não conhecia, Niede. Então, isso eu acho muito interessante. E eu também não conhecia muito a Niede antes da pesquisa. Eu sabia quem ela era. E então, acho que é super bacana poder apresentar uma mulher que ainda está viva, né? E ela, como personagem, ela é muito maravilhosa, assim, porque ela tem... Não é um livro maniqueísta, ela diz que ela não gosta de personagem bonzinho e malvado, né? Ela é um personagem muito rico e a Niede, ela conta muitas histórias, né? Ela conta a história de arqueologia, ela fala do Piauí, que é um dos estados mais pobres do Brasil, onde começou a fome zero, fala do bioma da Caatinga, né? Que é um bioma que é tipo o primo pobre dos biomas, né? Que a gente acha que é só mata ressecada, e não é. Fala dos sertanejos. Então, assim, a voz dessas pessoas, elas estão no livro, né? A quantidade e a qualidade de pessoas que eu conheci de lá, sanfoneira sebastiana, sabe? Que é uma entidade na cidade. Então, isso tudo, eu acho que o perfil da Niede, ele traz muitas histórias, né? A história dela nesse lugar que para o Brasil é um lugar... Quem já aqui, né, que está assistindo, que já foi para o Piauí? Quem conhecia a Niede? Quem já foi no Parque Nacional da Serra da Capivara? Foi eleito um dos 50 lugares para se conhecer no mundo em 2022, né, pela New York Times. Então, assim, a gente é nosso e a gente não conhece. Então, assim, eu acho que isso é muito legal. Eu gostei muito, até uma conversa com a Josélia, ela vai contar depois, tem personagens da coleção que já morreram, tem outros vivos, e eu gostei muito, e eu queria muito fazer com uma mulher que ainda estivesse viva, porque eu gosto muito dessa coisa de você poder tirar material da pessoa que ainda está ali, e, obviamente, né, os documentos e tudo que você tem que pesquisar. Mas esse encontro, poder ouvir, poder falar com as pessoas que ainda estão vivas. Então, assim, se a gente está falando de pinturas, de pessoas que viveram muito antes da gente chegar, e aí você vê essa pintura, e você vê, por exemplo, um beijo, e você não sabe exatamente quem fez aquilo, mas são assuntos tão universais, né, que
é muito, assim, arrepia, é muito bacana isso. São E é um lindos. monumento a céu aberto, quer dizer, Uhum. todas as intempéries, né, chuva, não sei o que, isso é uma batalha, né, para você manter aquele parque, né? Porque não é que nem você vai Tem em um uma museu. foto das pinturas. Mostra aquela foto das pinturas, Gui, que são tão bonitas, né? Aliás, a gente tem muita cerâmica, até no Pão de Açúcar vende umas cerâmicas com as pinturas rupestres da Serra da Capivara, que são cerâmicas, se disseminaram essas cerâmicas, né? Olha que lindo. Né? Outro dia eu vi, só para, sem querer te interromper, mas outro dia eu vi um documentário do Herzog sobre umas cavernas que foram encontradas, umas pinturas rupestres dentro de caverna, né? Que é como tem na Europa. A diferença do Parque da Serra da Capivara é que essas pinturas são em paredões, são abertas, né? São vistas a olho nu, você não precisa entrar na caverna para ver. Uhum. É lindo esse documentário, né? Muito bom. É um pouco claustrofóbico. Eu fiquei um pouco com falta de ar, confesso. Está no MUBI, né? O documentário do Herzog sobre as pinturas rupestres. Mas você estava falando e eu te interrompi. Não, é isso aí. Você pegou o gancho de que é a céu aberto. Não, só da cerâmica, que ela a Nied, né? Que era uma maneira de dar trabalho também para aquelas pessoas. Muita gente teve que sair da região onde foi construído o parque, né? Virou parque. E muitos viviam de caçar, por exemplo, ou de cal. Então, como é que você fala para as pessoas, não pode caçar, mas sem oferecer nada em troca? Então, o curso de cerâmica que ela criou, ela chamou italiano, um francês, um japonês, aliás, um italiano e um japonês, e ensinou os sertanejos a fazerem. E depois veio uma empresária super competente e eles exportam essa cerâmica, né? Você falou que vê no Pão de Açúcar, tem na Tok Tok, eles exportam também, tudo com esses desenhinhos e tal. Ótimo. Josélia, olha só, deixa eu falar um pouquinho aqui para vocês dessa coleção, ó. Coleção Brasileiras da editora Rosa dos Tempos, né? Então, além da Nied Godin, tem. Guidon. Oi? Guidon. Oh, meu Deus. Falei Godin, não foi? Guidon. Daniel Guidon tem a Bárbara de Alencar por Socorro Acioli, que é uma das principais líderes da Revolução Pernambucana e da Confederação do Equador no século XVIII. Tem a Pagu, por Maria Valéria Rezende. Tem a Nara Leão, por Heloísa Starling. Tem a Lélia Gonzalez, por Semanhate Oliveira. E tem a Conceição Evaristo, por Yasmin Santos, né? Achei legal porque a Lélia Gonzalez tem sido tão falada atualmente na luta do movimento negro e é tão bem pouco conhecida, né, pelas pessoas em geral, né, Josélia? Eu queria saber que você falasse um pouquinho qual foi o critério das escolhas das perfiladas dessa coleção. Olá a todas e todos. Sinara, uma alegria tão grande de estar aqui com você, que a gente se conhece há bastante tempo. Ela é baiana também, tá, gente? Somos baianos, somos, de alguma maneira, contemporâneos na Folha, já trocamos muito. Bom, a história começa com um convite da Lívia Viana, que é uma das editoras do Grupo Record. Ela cuida de alguns selos e tivemos uma conversa longa, essa conversa se desdobrou, para a gente pensar um projeto juntas, e um dado já interessante é que a gente ficou na dúvida se a coleção saía na Civilização Brasileira, um dos selos do grupo, das editoras históricas brasileiras que hoje fazem parte do grupo, ou na Rosa dos Tempos. Então, por isso que o nome brasileiras, né? Porque a gente pensava assim, a gente vai apresentar uma coleção de brasileiras que civilizaram o Brasil, que ajudaram a fazer a civilização brasileira, né? E aí a gente acabou levando ela, na verdade, também decidiu junto com todo o grupo, que a coleção ficasse mesmo na Rosa dos Tempos, até para que a gente reforçasse esse caráter também feminista, porque a Rosa dos Tempos nasce como editora feminista, pioneira, né? Então, hoje, no momento em que... Foi criada pela Rosemarie Muraro, né? E a Ruth Escobar. Rosemarie Muraro e Ruth Escobar
Então, hoje, como a gente vive um momento maravilhoso de repensar tudo, por esses termos também, né, do feminismo, a gente entendeu que era importante que a coleção ficasse, então, na civilização brasileira, talvez também causasse uma impressão de um livro mais acadêmico, porque a civilização ela tem também essa civilização brasileira editora tem essa característica. Então, os livros são, né, muito bacanas de ler, né? São feitos para todos os leitores e leitoras, são super bem escritos, todos eles, e acessíveis, né? Então, não é o super bem escrito inacessível, o super bem escrito acessível, no sentido de que você tem a sensação de que você está junto com a Adriana ali, visitando a Niede. Uma delícia a narrativa da Adriana. A Serra da Capivara. Você tem a sensação de que você está conversando com sertanejos que ela entrevista, com aquelas histórias todas que eles contam, e cada autora vai dar uma cara assim própria para o relato que vai fazer. Não são biografias definitivas, são perfis biográficos, ou seja, são apresentações, entradas, né, no personagem, não pretendem ser exaustivas, não pretendem ser totalmente detalhadas, e cada autora vai dar essa... No caso da Adriana, ela tem muita experiência com entrevista, é que ela não falou ainda, né? Tem muita experiência, assim, eu brinco dizendo assim, a Adriana tira tudo de qualquer um. Assim. Você senta com ela, assim, 1 hora, você vai contar para ela você não contou nunca, nem para ser terapeuta em 20 anos, entendeu? Que ela tem a capacidade de tirar falas impressionantes das pessoas, e então a gente entendeu que ia ser maravilhoso que ela tivesse uma personagem que tivesse presente, que ela pudesse entrevistar, e ia ser a riqueza desse retrato de ver o cotidiano da Niede em ação, a Niede ali em ação. No caso, por exemplo, de um outro extremo, né? A Nara Leão, da Heloísa Starling. A Heloísa Starling é uma maravilhosa historiadora que a gente tem, e ela é muito especialista em história da ditadura militar. Então, ela fez muitos trabalhos e organiza coisas, e é professora na UFMG, com projetos de monta. E aí ela contou para a gente que ela tem essa paixão pela Nara Leão, e ela pretende fazer um livro mostrando a Nara Leão como esse símbolo de uma voz feminina na ditadura. Então, não é exatamente uma coisa pessoal, mas uma coisa mais política, né? Com os meus 2 gatos que estão aqui atrás, estou fazendo o pessoal vai adorar, você sabe, né? Os gatos são... Um começa a querer brigar com o outro, saem correndo aqui. Então, no caso da Heloísa Starling, vai ser a Nara como intérprete do Brasil, mas intérprete não de voz apenas, mas como uma pensadora, né, do Brasil nesse momento. Então, cada autora aqui, no caso, a Semaia Oliveira, né, ela é filha de um casal muito participante do movimento negro, nesse momento da Lélia Gonzalez, tanto que esse nome Semaia é um nome que tem a ver com esse movimento negro, desse momento aí, anos 80, e ela tem, nesse trabalho que ela vai fazer, um pouco a incumbência de contar essa história também no movimento negro a partir do olhar dela. Então, como que a Lélia Gonzalez influencia a geração dela, né? De jovens, a Semaia tem 35 anos, de jovens jornalistas, intelectuais negras, mulheres, né? Então, eu estou contando aqui alguns exemplos, né? A Maria Valéria Rezende, super escritora, que a gente admira e adora, que é santista, né? Ela conheceu a Patrícia Galvão quando ela era criança, né? E o pai da Patrícia Galvão, desculpa, da Maria Valéria Rezende, foi médico da Patrícia Galvão. Olha! Então, ela vai aí um pouco entrelaçar essa memória pessoal dela com a história da Pagu, né, que ela não gosta de chamar de Pagu de jeito nenhum, ela chama minha amiga Patrícia, ela fala minha amiga Patrícia, e aí a história da Maria Valéria também tem pontos de contato com da Patrícia Galvão, a coisa de ser uma escritora
de Santos, uma escritora que viveu a ditadura, que tinha um engajamento muito, muito importante, muito forte. Então, assim, cada autora vai dar assim o seu olhar, né? E a gente está muito animado. Então, ao todo são 6 já anunciados. Ainda a gente fica brincando, dizendo qual vai ser o próximo, que vai depender muito de qual autora vai entregar primeiro, né? A gente fica fazendo, eu e a Lívia, um pouco de apostas. Eu acho que vai ser aquele lá. Ela, não, acho que vai ser aquele. Vamos ver não está definido ainda qual vai ser o próximo. Tem um cronograma, né? Então, desse ano até o próximo saem todos, né? Todos os 6. Mas a gente quer que a coleção seja muito maior que 6. Eu digo que a gente vai ter mais de uma centena, né, de mulheres para poder contar a história. Então, mas os próximos devem sair até o final de 2024, esses 6, né, que a gente já anunciou. Olha só, vocês duas, vamos fazer uma pergunta para vocês duas. Vocês acham, né? Muito se fala sobre a invisibilização das mulheres, né? Cientistas, né? Do campo das exatas, digamos. Vocês acham que isso continua ou está mudando um pouco, né? O próprio livro da Adriana já vem no sentido de contar um pouco da vida dessas mulheres, sabe? Eu acho isso super bacana, eu acho que vem mudando, sim. E a NIED, eu acho que tem isso também, né? Porque as mulheres não são muito incentivadas. Eu queria aproveitar para falar isso das mulheres, a influência da NIED. Eu acho que ela vai ter, ela já tem lá, porque assim, tem uma universidade, a primeira universidade federal no interior do Nordeste, lá em São Raimundo Nonato, onde vive a NIED, a maior cidade perto do parque, e muito por insistência dela, que queriam fazer na capital. Então, tem essa influência, eu acho que está mudando, tem muita menina, mulher lá, que foi fazer arqueologia, enfim, inspirada, e eu acho que a influência da NIED, uma das coisas mais fortes, eu acho, para mim, do livro, da pesquisa, foi a influência dela nas mulheres. Porque, assim, se você pensa o Piauí, na época que ela chegou, década de 70, o que era aquilo? As mulheres, assim, apanhavam e ia reclamar para a mãe. Eu ouvi história assim, eu ia falar para minha mãe, ela dizia que o problema é que eu tenho dedo podre. Então, assim, continua lá apanhando, quem manda, não é o cara. Então, esse nível de história. E essas mulheres, elas não tinham perspectiva nenhuma, né? Então, assim, o fato da NIED, uma mulher, chegar lá, imagina, nos anos 70, ela era solteira, dirigindo e contratando os homens, né? Pagando, ela pagava. Então, assim, tem hoje a diretora do parque, a Mariana, ela disse travando, Gui? Deixa eu só perguntar. Parece que está travando um pouco a transmissão, né, Gui? Da Adriana, né? Da Adriana, Começou, estava ótima a conexão e agora começou a te travar, Adriana. Está aparecendo sua imagem super travada. Ixi, vai. Para mim não parece. Acho que será. Ainda está, não? Está travada? Um pouquinho. Hein, Gui, o que você acha? Ela entra de novo? Como é que a gente faz aqui? Porque está travando, né? Ele está pedindo para você sair e entrar de novo, Adriana, para ver se melhora. Tá. Depois a gente pega no fio da meada que você estava falando. Me fala aí. Eu posso comentar um pouco o livro dela, como ela vai dar mais detalhes, né? Mas o que eu acho que é interessante é que a Adriana, ela tem esse momento de conversa com a NIED, né? Isso aparece no livro bem, assim, o jeito da NIED, as frases são muito engraçadas, ela tem um humor muito interessante, ela é uma mulher muito forte, inteligente, né? E, ao mesmo tempo, você consegue ali conhecer a comunidade. Então, tem uma parte da comunidade que se beneficiou, né, do trabalho da NIED e reconhece isso. Tem uma outra parte da comunidade que teve conflitos, né, porque, de alguma maneira, teve algum prejuízo, né, com a transformação da região em parque, eles não conseguem, às vezes, entender o que é aquilo. Tem todo o trabalho da NIED para conseguir recursos, né, batalhas, assim, durante décadas, né,
tem toda a questão política mesmo, né, de tentar fazer ali articulações locais, estaduais, federais, né? Tem o fato do brasileiro ainda não entender o que é, não ter ainda entendido o potencial, e ao mesmo tempo a gente percebeu na hora que lançou o livro, né, que muita gente ficou curioso, muita gente ficou espantada até de saber que o parque tinha uma mulher por trás, né? Alguns leitores escreveram: nossa, eu não sabia que tinha uma mulher metida nisso, quer dizer, então eu acho que isso foi bem interessante e também da gente ter conseguido fazer essa homenagem a ela, né, nos 90 anos, né? Foi uma coincidência muito feliz, assim, porque na verdade a gente não calculou exatamente, né, que ia ser na data dos 90, e quando a gente viu que ia dar para fazer para os 90, aí a gente, né, foi com tudo, né, Adriana? Ótimo. Pode continuar. Agora com você. Agora está melhor, Adriana, continua. Tá? Você estava falando que ela... Eu gostei tanto daquela parte que você estava falando que ela chegou lá, uma mulher, né, naquela época, sozinha, no meio de homem, dando ordem. Dando ordem. Deu muito problema, né? Então, assim, só a presença dela, né, já falou, olha só, uma mulher é capaz, né, de contratar o meu marido e ele ir lá trabalhar para ela. Já isso por si só, a maneira dela ser uma mulher independente, eles falavam uma mulher sabida, né, que, enfim, falava francês, que tinha estudado. Isso, elas vislumbraram. Mesmo que ela não tivesse feito nada, eu acho que só a representatividade, você vê alguém, né, diferente de você, que fez algo, já é um alento e uma possibilidade. Mas ela agia. Então, ela fazia coisas do tipo, por exemplo, ela soube que tinha uma funcionária que estava apanhando. Eu não posso falar o nome, que depois essa pessoa pediu para eu não contar. Essa história depois... Enfim, a outra história. E aí a Niede fez assim, então tá, chamou 2 caras que trabalhavam para ela, mandou eles irem lá, falar que todo mundo estava sabendo que se eles levantassem a mão para a mulher, ele ia ver. É claro, ela não ia fazer nada. Mas fez isso e o cara ficou miudinho, entendeu? Não fez mais nada. Ela disse, ela tem um humor muito engraçado, ela dizia, falando disso, né, ela contou várias histórias assim, em Paris... as francesas, eu acho que as brasileiras podiam aprender com as francesas, porque as francesas, elas fazem assim, elas moem o vidro e servem na comida para o marido. Aí o marido morre. Aí o marido morre e a polícia vem e ninguém fica sabendo de nada. É claro que... Perfeito. Que fica sabendo, não estou dando ideia para ninguém, que se alguém fizer isso, vai ser descoberto. Mas eu digo assim, ela tem esse humor, né? Então, assim, ela fazia esses pequenos gestos e também ela fez um gesto que aí eu acho que foi bem bacana. O que ela fez? Ela tinha nas guaritas só homens, né? As guaritas são as portarias, antigamente muito mais portarias funcionavam. Então, ela tinha só homens. E ela chegava no parque e via, assim, cueca pendurada na entrada onde entravam os turistas, uma bagunça. Um dia ela chegou, o cara não estava lá, ela foi atrás, ele estava enchendo a cara no bar, e ela foi falar com ele, ele falou, não, eu não vou arrumar nada, então contrata, isso aí é para mulher, eu estou lá para vigiar. Ela falou, então tá. O que ela fez? Demitiu os homens e contratou só as mulheres. Então ela disse, bom, além do dinheiro, não ir só para bebida, porque o dinheiro ia para as crianças e tal, as mulheres ganhando dinheiro, elas tinham autonomia para se livrar dos caras, porque se elas não trabalham, né, é aquela coisa, como é que você vai se separar? Então, muitos depoimentos, alguns estão no livro, de pessoas assim, que depois que começaram a trabalhar, criaram coragem para se separar. Então, eu acho que isso tem uma força, se você pensa que a gente está falando do Piauí, sabe? É muito bacana. E isso reverbera lá, né? É uma coisa assim, tanto da ciência, tem uma geração chamada Niede lá, de crianças que foram batizadas, né? Com o nome dela.
É uma mulher empoderadora, né, Adriana? Uma mulher empoderadora, que empodera outras, né? Isso. E isso foi uma descoberta lá, né? Eu acho assim, quando eu pesquisei antes, isso falando com as sertanejas, né? Então, eu acho assim que a Niede, ela tem essas várias dimensões, né? Ela tem essa dimensão do trabalho, da importância com as mulheres, ela tem essa dimensão de jogar luz para um estado tão carente, pobre, etc., onde tem essa riqueza arqueológica que contrasta ali com a pobreza da região, tem a questão da arqueologia em si, que não é uma questão ponto fechado, não é que os pares dela aceitam a teoria dela, é uma coisa que tem muita ainda discussão e é muito interessante, quer dizer, ela também contribui, eu acho que o livro, eu não sou especialista, eu abro a discussão, eu trago várias, como as pessoas, né, o que estão descobrindo até agora, de quando, né, que os homens chegaram naquela região, se foi há 10 mil anos, 50 mil anos, ela fala até de 100 mil anos, é um certo exagero, mas eu acho assim, até isso eu acho rico para ela, porque se ela não era unanimidade, digamos assim, se ela veio com uma teoria que na época não era consenso, né? Como é que ela conseguiu, com tudo isso, chamar atenção e conseguir recursos que muita gente da academia não consegue? Então, isso, ela como personagem, ela tem uma força muito grande. E esse lugar, ele é imenso, ele é lindo, assim, para além das pinturas, né? Você vê, assim, a paisagem, você vai lá no alto, você tem uma escada gigante que você sobe, quem tiver claustrofobia não, medo de altura, ela é segura, mas você vai, assim, e você olha aquilo. Eu fui no inverno deles, que é dezembro. Inverno quer dizer que está tudo verde, então tá florido, né? Então, eu acho isso. A Niede, ela tem essas dimensões todas, né? A personalidade dela. Por isso que eu acho que esse livro e a ideia, né, de lançar a Niede é bacana. Espero que vocês fiquem curiosos, porque tem outras histórias muito engraçadas dela, divertidas. Vai ser uma delícia a forma como você narra. Você quer comentar alguma coisa, Josélia? Eu quero entrar num tema com você que eu não quero perder a oportunidade. Opa, eu acho que é isso. A gente tem que valorizar essa história dessa mulher impressionante. E a ideia da coleção é exatamente essa, né? De fazer com que elas sejam conhecidas além dos próprios nichos, né? Então, por exemplo, a Lélia, ela é conhecida, enfim, pela intelectualidade negra. Ela inclusive, já recebeu alguns livros, né? Quer dizer, ela já foi objeto de alguns livros, mas a gente entende que a coleção ela pode ampliar essa visibilidade, chegar a outros leitores, a outras regiões também, enfim, é a forma da gente valorizar e aplaudir, né, o trabalho dessas pessoas. Intelectuais mulheres muito ainda pouco visibilizadas, né? Com muita pouca visibilidade ainda, né? Você sabe que hoje, olhando a lista sua, e eu ainda pensei assim, eu falei assim, gente, não tem ninguém assim mais do centro, direita, né? E aí fiquei pensando numa pessoa que rende um perfil que nunca foi feito ainda, que é Dona Ruth, né? Dona Ruth Cardoso, eu acho que daria uma boa personagem, né? Olha só, eu queria falar com vocês, não sei se vocês sabem, mas a Josélia é biógrafa do Jorge Amado, tá? Tem a capa do livro da Josélia sobre o Jorge, que eu queria comentar, Gui. Coloca aí, por favor. Eu tenho aqui, ó. Jorge Amado, uma biografia, Jorge Amado. Olha só, tem uma coisa que está acontecendo muito curiosa, não sei se a Josélia já viu, mas o pessoal de extrema-direita, eles estão divulgando direto duas entrevistas, na verdade, que o Jorge Amado deu. Uma foi para Silva Popovic e outra, eu não sei porque não aparece o entrevistador, mas se chama Henri, porque ele fala no final Henri.
E aí eles estão mostrando o Jorge Amado para justificar para as pessoas não serem comunistas, porque disse que o Jorge Amado, no final, renegava que era comunista. Na verdade, o que ele renegava era Stalin, né? Mas depois a Josélia vai falar para vocês. E aí a frase que termina esse vídeo que está aí viralizando na extrema-direita, eles usam tudo, né? Impressionante, eles pegam até os nossos escritores para poder espinafrar a esquerda. E aí, no final, ele fala assim: Henri, a ideologia é uma merda. Uma merda. Ele fala isso. Gente, ó, eu vou começar pela ideologia uma merda. É que assim. Não significa que ele tenha se tornado um cara de direita. Não, quando ele fala ideologia, ele fala qualquer ideologia. Uhum. Ele não está falando a ideologia de esquerda, ele fala a ideologia uma merda. O que ele quer dizer é o seguinte: militância, né? A militância. Não, é outra coisa. O que ele quer dizer? O que ele quer dizer assim, que ele olha uma pessoa e ele vê uma pessoa. Isso é a essência do Jorge Amado. Então, é muito difícil, às vezes, explicar, porque o amigo dele de infância virou uma pessoa de direita, ele gosta da pessoa, porque na infância eles brincaram juntos, etc. E ele jamais vai falar mal desse cara, e ele... Então, assim, as pessoas têm um pouco de dificuldade e, às vezes, acham que ele está sendo dúbio, está sendo escorregadio, ou tá amigo da direita e tal. Então, ele sempre diz isso. Quando ele fala a ideologia é uma merda, ele, assim, quando eu olho para a Adriana, eu vejo um ser humano. Quando eu vejo para a Sinara, é um ser humano. Se a Adriana estiver precisando de ajuda, eu vou ajudar ela. Se a Sinara estiver, independentemente de quem votou. Então, assim, ele é uma pessoa que, por exemplo, ele jamais olharia para um bolsonarista e julgaria. Uhum. Entendeu? Ele ia ter uma postura assim, não, você votou, tal, sei o quê. Claro que ele ia tentar ali mostrar o que, mas ele não tem uma atitude assim de tirar aquela pessoa do convívio, sabe? Tudo bem, vamos, a gente sabe, votou e tal. Então é difícil explicar. É um pouco assim, um respeito. Ele dizia que isso era democracia. Tem uma frase muito boa que a Zélia conta. Isso é a Zélia que conta. Que quando ela chega no Congresso, ele é da Constituinte de 46, né? Uhum. E que ela vê o pessoal da direita, o pessoal da esquerda, que é a primeira bancada comunista, né? Eleita. E aí ele conversa com Gilberto Freire, que é da UDN, e fica aquela coisa, e eles se conversam. Ele conta assim de deputados que ele falava, fulano era inteligentíssimo. Eu adorava conversar com ele, mas o homem era extremamente reacionário. Então, ele consegue conversar com pessoas reacionárias e conversar. E aí diz que a Zélia chega, a Zélia, ela é politicamente mais tem uma postura um pouco mais radical, no sentido assim, ela é de uma família anarquista, de muita luta política e tal. E ela diz para ele assim, Jorge, eu estou chocada, o que é isso aqui? Tipo, direita conversando com a esquerda. Aí ele fala assim, isso, minha filha, se chama política. Ou seja, ele acha, quando tem a reabertura aí, que o Sarney, quando tem a reabertura, que o Sarney é o presidente, e que as pessoas batem muito no Jorge Amado por causa disso. Como que o Jorge Amado apoia o Sarney? Sarney foi da direita, que apoiou a ditadura e tal, e ele falava, o Sarney é um democrata. Graças a pessoas como o Sarney, a gente conseguiu fazer a reabertura. Aí ele estava viajando pela França e dizia, dava entrevistas coletivas. O Brasil está em boas mãos porque tem o Sarney. Aí o povo aqui, amigo do Sarney. Então, assim, batiu muito o Jorge Amado, que ele era amigo do Sarney. E aí ele ia publicamente e falava, o Brasil está na mão do democrata, o Sarney vai garantir a reabertura, não há risco de volta e tal. E realmente não houve, teve a Constituição e o Sarney fez dignamente o que tinha que fazer. Então, ele tem isso, assim, por isso que ele fala de elogio à merda, entendeu? Sim, ele acha que seria o ideal, né? Uma sociedade ideal teria um leque amplo de pensamentos políticos e todos debateriam, né? Não ficaria nessa coisa de todo mundo um querendo matar o outro, né? Por isso que ele diz isso. Que aí, quando ele fala ideologia é uma merda,
é nesse contexto, é que ele acha que as pessoas começam a ficar loucas, começam a se odiar, e começam a querer matar, que começam não sei o quê, e aí... Ele se dava super bem com Vargas Llosa. O Vargas Llosa fala no livro dele, ABC do... Ele tem um livro que ele faz... ABC da América Latina, né? Isso, é uma coisa Dicionário Amoroso da América Latina. Dicionário Amoroso, exato. Que ele fala do Jorge Amado, ele fala que o Jorge Amado é comunista e tal, e não sei o quê, que eu acho que ele sempre foi comunista, né? Eu acho que não Agora, deixou. A postura do Jorge Amado política é o seguinte, ele, até a última entrevista, ele diz que ele é um homem socialista, que acredita na liberdade, que na época dele não era possível ser socialista do jeito que era agora, naquele momento que ele está morrendo, que antes existiu o stalinismo, etc, etc. Mas que agora ele via que então, assim, ele se diz um homem de esquerda até o fim, né? Não é que... Porque é possível... Houve, né, intelectuais que mudaram de posição. Vamos pensar que a própria Raquel de Queiroz, né, que começou comunista, se tornou trotskista e depois ela se aproximou muito do liberalismo ali e tal. Apoiou a eu ditadura. Poderia contar, se era fosse prima outra coisa, do Castelo Branco. Se fosse outra coisa, eu teria que dizer, eu não poderia inventar uma posição política que não era, mas sim. Inclusive, assim, a família do Jorge Amado confirma isso, eles também se declaram pessoas de esquerda, mas é isso que eu estou falando. Na hora que o Sarney assumiu, ele falou, o Sarney é um democrata e ele vai reabrir o país e a gente tem que apoiar ele. Assim, eu vi matérias inteiras de jornal, os intelectuais todos esculhambando o Jorge Amado, porque o Jorge Amado estava do lado do Sarney. E ele falava, não, vamos fortalecer o Sarney. Dava bem com a CM. Dava bem com a CM. Meu amigo Toninho, ele fala assim, eu vi Toninho criança, né? É verdade. E ele fala, e assim, tem uma coisa também que eu acho que é importante, e hoje a gente sabe disso, né? Eu aprendi muito fazendo esse livro, muito sobre o Brasil, história política brasileira. E quando aconteceu o Bolsonaro, eu pensava assim, o Jorge Amado tinha certeza que essas forças estavam à espreita e às vezes ele fortalece a CM, fortalece Sarney, ele fortalece uma direita mais ilustrada justamente para evitar, e você sabe disso, Sinara, que existem forças muito mais reacionárias que ao chegar ao poder são muito mais complicadas, danosas, etc. Então, por exemplo, o ACM sempre esteve ligado, por exemplo, à cultura popular baiana. Ele protegia os candomblés. Exato. Eu estava falando isso ontem com meu primo Josélia, que é baiano também, né? Com todos os defeitos que a ACM tinha, ele não era um cara que ia falar uma coisa racista. Ele não era um cara que ia falar uma coisa homofóbica. Não, pelo contrário, ele se dava bem com os artistas. Com o pessoal do candomblé. Então, você não vê, ele podia até ser racista. Não estou dizendo que ele não era, tá? Mas a gente... a postura pública dele é uma postura pública de defesa das comunidades negras do candomblé. Ele abraçava, né? Ele aparece abraçado com as mães de santo, ele faz os rituais, enfim. Então, assim, que a gente sabe... com hoje, né? A gente está achando que vai ser melhor. A gente sabe que na Bahia tem políticos que depois assumiram e apoiaram depredação de candomblé. Sim, exatamente. A gente sabe disso. Olha só, Adriana, você acha que agora, qual que é a situação? A gente já está chegando ao final aqui da nossa entrevista, tá? Eu queria que você desse um pouquinho o quadro de como ficou a situação do Parque Nacional, não sei se você se informou sobre isso, acredito que sim, com a passagem danosa do Bolsonaro, né, que prejudicou todos os parques. Como é que ficou a situação do Parque Nacional da Serra da Capivara durante esses 4 anos terríveis? E agora, como é que está? Então, a história do parque, né, mesmo antes do Bolsonaro, ela sempre foi muito ano a ano, né? Então, é um trabalho de Sísifo para conseguir dinheiro, porque não tem uma política
pública ou uma gerência ali, né, de como garantir que esse museu a céu aberto possa se manter. Obviamente que com o Bolsonaro, que fala, né, que arqueologia é cocôzinho de índio, então se vai fazer alguma coisa, e era uma obra lá do velho da van, e aí acha alguma coisa, não vai embargar a obra, porque, né, não vale nada o que vem do índio. Então, obviamente, teve o governo Bolsonaro que falava, né, escancarava o que ele achava disso, veio a pandemia também, então, quer dizer, as visitas, etc., né, o parque ficou fechado um tempo, então ele reabriu, é tudo muito recente. A grande, você fez uma questão que não tem a resposta ainda, assim, a NED se aposentou, né, ela não está mais à frente do parque. Então, o que vai acontecer? Né? Teve um Roda Viva que o Bernardo Esteves, da Piauí, perguntou para ela, né? O parque é NED dependente, o que vai ser quando você não tiver? Aí ela responde, quem vai ter disponibilidade, né, de ir para Brasília? Ela já ameaçou que ia jogar tudo aquilo, ia pegar os ossos e jogar no colo dos políticos. Ela fazia essas coisas e ia para lá. E ia para lá, quer dizer, tem pessoas, sim, que estão lá. Tem uma bióloga que eu conversei, a Márcia Chem, que é uma super cientista, e ela está lá, está indo para Brasília, está para garantir que nos plante soja naquela região, porque daí detona tudo. Então, tem pessoas que estão, né, levando isso. Agora, precisava realmente de uma política de como administrar, de onde vem recurso, qual é o mínimo que tem que ter. Então, a gente realmente é uma pergunta em aberto, né? Porque, assim, tem os mocós, que são tipo uns ratos, né? Que tem lá. Então, se você... Eu vi uma foto desse bichinho, que bichinho interessante, né? Parece um esquilo meio rato, né? Eu acho que lá na Bahia, Josélia, na região de Valente, também tem mocó. Eu me lembro de ter visto indo para aquela região, até comentei esses dias com um primo meu, que tinha esse bichinho, que nunca mais eu vi. Ele falou assim: parece preá, mas não é igual preá, é diferente. Eu vou ver se eu acho a foto aqui, vou pedir para o Gui para a gente mostrar. É único, né? Só que, assim, o xixi dele pode apagar as pinturas, né? Então, assim, tem muitas sutilezas ali dessa manutenção. Então, eu acho que é importante, né, ver como é que vai preservar esse patrimônio da humanidade, né? Nosso, da Caatinga, enfim. Sim, teve alguém aqui que falou que mora na Caatinga, tem todo tipo de comentário aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui a foto do bichinho. Enquanto isso, você comenta aí, Josélia. Eu ia comentar aquela frase que você falou que eu conhecia, que é crente que tá abafando. Quando você falou, você comentou que a Michelle tinha colocado uma frase, eu falei, você falou assim, crente que tá abafando. A Josélia deve conhecer. A gente sabe que a fala baiana é repleta de invenções o tempo todo. Se você perde um verão, você está desatualizado de expressões, né? É verdade, né? Aqui, quando o pessoal adora, Josélia, quando eu falo, me bata um abacate, o povo adora aqui. E tinha aquela história assim, a piada, né? Você aposta, né? Eu aposto R$1 de Big Big, que não sei o que, não sei o que. Big Big é um chiclete, uma bala. E o pessoal fala isso. É muito bom, né? É muito bom. Ai, gente, eu vi agora essa foto aqui na Wikimedia Commons. Eu estava escolhendo fotos para mostrar aqui esse lugar fantástico. Ai, fiquei morrendo de vontade de conhecer, viu? Você já foi, Josélia, aqui? Não foi. Ainda não tive essa alegria. Eu também nunca fui. E assim, um lugar lindíssimo, né? Lindíssimo. Teve mais uma foto dos canyons que eu mostrei, não foi, Gui? Que eu mandei aí para você. Demais. E aí, olha aqui o olha bichinho. Que lindo.
É uma coisa de louco esse lugar, né? É uma coisa realmente bonita pra caramba, que vale a pena conhecer. Teve uma época que estava proibida a visitação, não foi? Na pandemia, né? Na pandemia, mas já reabriu faz um tempo. Quando eu fui, já em 21 já tinha reaberto. Ó, peguei uma foto aqui para mandar para o Gui mostrar para as pessoas. Ah, ele colocou aqui na tela, né? O Mocó. Colocou. Tem uma aqui que eu achei. É tão bonitinho, é meio coelho. Não, mas isso aí tá feia. Tá feia. Bota outra que eu mandei aí, que ele tá bem fofinho, dá para ver de frente. Parece realmente um misto de coelho com rato, esquilo, sei lá. Bom, a gente está chegando no final aqui da nossa entrevista, e aí, como vocês sabem, todo mundo que vem aqui nessa parte do programa traz dicas culturais para vocês, não foi diferente com Josélia e com a Adriana. A Adriana trouxe um filme do Abbas Kiarostami, diretor iraniano, que é antigo, acho que é de 1987. Exato. Mas eu só vi a semana passada e eu acho assim lindo, achei muito lindo. Coloca o pôster, olha que lindo o pôster, gente. Onde fica a casa do meu amigo? Abbas Kiarostami está no Telecine, né, Adriana? No MUBI, eu vi no MUBI. E também está no MUBI. Por que E você indicou esse filme para a galera aqui? Explica aí para gente. Eu achei assim, ele é tão simples e tão rico. E eu acho lindo isso, como é que um artista consegue, né? É uma criança no Irã, num lugar super pobre, e ele quer entregar o caderno para o amigo, porque se o amigo não tiver esse caderno, ele vai ser expulso. Mas é uma saga, é toda uma história, você torce, sabe? Não é assim, filme hollywoodiano tem helicóptero, tal, para você ficar, né? Em uma tensão. Lá não, é esse menino com esse caderno, ele sai, anoitece, ele atrás para entregar esse. É um poema, sabe? Assim, e como as pessoas não escutam o que ele tem a dizer. Assim, ele tenta falar com a mãe que ele precisa levar o caderno, a mãe fala, você tem que fazer isso. Aí ele vai tentando e ninguém escuta. O que ele tem para falar, isso dá um desespero, né? E o diretor sustenta esse desespero sem esses recursos, né, de Hollywood, assim, com as relações humanas muito simples, assim, para mim é um poema mesmo, é de uma sensibilidade brutal. Eu assisti a semana passada. Fiquei curiosa. Sim, eu adoro. Né? Incrível como as crianças, elas também não são ouvidas, né? Os adultos não ouvem as crianças, eu tenho essa impressão. Sim, sim. E eu eu tinha indicado um livro, depois que eu vi que os dois também, o livro que eu tinha indicado, também tem um pouco isso das crianças, né? Que é o som do rugido da onça, de duas crianças indígenas que são levadas para a Alemanha, né? E elas não conseguem, né, se comunicar, elas não são vistas, elas são levadas de um jeito. Então, eu achei que engraçado, que eu não pensei, mas como as duas dicas, elas tinham essa coisa da linguagem, do se fazer ouvir, né? Eu achei infantil, né? Da criança. E a dica da Josélia é uma coleção também, né, Josélia? Uma coleção de poemas que está saindo pela uma parceria das editoras Luna Park e Fósforo. E aí eu queria que você explicasse por que você está dando essa dica. Primeiro, assim, eu acho que a gente precisa comemorar, valorizar a poesia. É uma linguagem que não é comercial, né? Quer dizer, e que é tão essencial para a nossa vida, né? E essa coleção, ela é uma graça, assim, porque eles estão conseguindo fazer plaquetes, não são extensas, né? E com uma lista, assim, de poetas de todas as gerações, de todas as regiões, de estilos os mais diferentes, e é uma forma de vocês, fazendo assinatura, receberem com regularidade, né?
Então, cada vez tem um livro novo, né, de uma poeta, de um poeta, para conhecer ali o trabalho dessas pessoas, né? Então, acho que é uma excelente porta de entrada para quem quer conhecer a poesia brasileira contemporânea, né? É uma curadoria muito, muito bacana. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, um dos mais recentes, né, é até de um baiano chamado Jorge Augusto, chama O Mapa de Casa. A capa é linda, uma capa, ela é uma foto do alto do bairro da Liberdade, né? Então tem muito uma localização da poesia dele no bairro da Liberdade, em Salvador, né? Mas a gente tem assim poetas de todos. Um dos anteriores, né, é do poeta Edmilson de Almeida Pereira. A Morte também aprecia o jazz, né? Uhum. Temos tanto poetas já consolidados, enfim, como também essas novas vozes, né? Então, acho que é uma super dica assim para quem quer acompanhar a poesia brasileira contemporânea. Massa. Olha só, o endereço do Círculo de Poemas, para quem se interessou, é circulodepoemas.com.br, tá? O Gui subiu a foto do bichinho que destrói, infelizmente ele é fofinho. Olha aí, que coisa ele é fofinho, o Mocó, mas ele destrói as pinturas rupestres fazendo xixi, né, Adriana? Destrói quando eles estão em excesso, né? Quando você, por exemplo, caça e você vai, o predador dele não tem suficiente, aí acaba tendo muito mocó. Então, o problema não é ele exatamente, é o número, né? Sim. Gui, coloca de novo a capa do livro da Adriana para a gente terminar aqui. Ó, o livro da Adriana, Niede Guidon, Uma Arqueóloga no Sertão, da Adriana Bujanra, está saindo aí na coleção Brasileiras da Rosa dos Tempos. Então fica aí a dica para vocês do livro da Adriana e aguardar os próximos livros da coleção com personagens sempre mulheres brasileiras que fizeram história, ilustres e que não são muito conhecidas fora dos seus nichos, né? Como disse a Josélia. Meninas, foi um prazerzão conversar com vocês nessa sexta-feira especial. Muito. Obrigada pelo convite, Nara. Obrigada a vocês pela presença e até a próxima. Apareçam. Até a próxima. Tchau. Beijão, tchau a todos.